Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta, e escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Maria Lopes, São José Almeida, Leonete Botelho, Sónia Sapage. Foi preciso esperarmos 10 dias para que os resultados finais das eleições legislativas pusessem fim a uma das muitas dúvidas que surgiram na noite eleitoral. Não, PS e AD não empataram em número de deputados, o que era uma hipótese remota, mas deixada no ar por António Costa na noite eleitoral. E a AD foi inequivocamente a força política mais votada. O Chega, que já tinha tido um resultado acima de todas as expectativas na noite de 10 de março, ficou entretanto a saber que elegeu não 48, mas 50 deputados, depois de conquistar uma grande vitória inédita num dos círculos da imigração, que também tiveram uma votação recorde nestas eleições. A Maria Lopes está connosco hoje e acompanhou nos últimos dias a contagem dos votos vindos da Europa e de fora da Europa. E por isso pergunto-te, Maria, tu que tens estado nos meandros da operação de contagem, quando é que começaste a perceber que era possível que o Chega fosse o vencedor, e vencedor no sentido em que foi o único partido a eleger nos dois círculos? Bom, isso começou logo a perceber-se na própria segunda-feira à noite, porque já tinham sido contados cerca de 140 a 150 mil votos, que eram na altura metade das cartas dos portugueses residentes no estrangeiro que já tinham chegado a Lisboa, e havia já uma tendência muito marcada do Chega, que já ia em primeiro lugar no Círculo da Europa, com cerca de 21 mil votos, e depois o PS que tinha 18 e a AD mais para trás com 15,5, e no outro círculo, no círculo do fora da Europa ou do resto do mundo, havia também já esta tendência de ser a Aliança Democrática a ganhar. As diferenças não eram muito grandes, mas também porque também o número de votos era menor. A Aliança Democrática na altura tinha cerca de 6 mil votos, e depois o Chega com menos, cerca de 1.800, mais ou menos, e depois o PS que vinha lá para trás com 3.800. E, portanto, essa tendência já era muito marcada, tal como a tendência dos votos anulados, que era mais ou menos já de 40%, por causa de todos aqueles problemas que já se arrastam há não sei quantos anos, da falta do envio da cópia do cartão de cidadão ou do passaporte. Ou do envio juntamente com o voto. Exatamente, o que não é suposto acontecer. Num envelope de fora, não juntamente com o boletim, e há muitos imigrantes que continuam a juntar com o boletim. Enfim, e desta vez até houve um outro problema, porque nas instruções, na tradução para francês, e nós sabemos que os imigrantes em países francófonos na Europa são a maioria, não é? França, Bélgica, Luxemburgo, os vários cantões da Suíça, e que dizia, por exemplo, que a tradução, a instrução era que o boletim de voto ia vir dobrado em 4, não é? E na tradução eles traduziram a palavra de dobrar por doublé em vez de plié. Eu sei que é um pormenor, mas para quem já... para os luso-franceses, que neste momento já são luso-franceses, não é? De segunda geração ou até de terceira geração, isso obviamente causa alguma confusão, porque doublé significa duplicar. Então, daquilo que me contaram, nós escrevemos hoje, é que houve quem, por exemplo, mandasse, em vez do boletim de voto, mandasse uma fotocópia do boletim de voto, ou até quem mandasse fotocópia, 4 fotocópias, porque aquilo dizia doublé,
a um catre, portanto, era como se as pessoas tivessem, bom, enfim, coisas que não fazem sentido em 2024, mas isso de facto aconteceu. E portanto, como eu estava a dizer, também já havia essa tendência de uma grande percentagem de votos anulados, e o Chega já ia bastante destacado e portanto, mesmo dentro do PS, da equipa que estava a acompanhar o escrutínio e na equipa da AD, isso já era bastante claro. Enfim, havia ali uma hipótese remota, mas com as perspectivas dos votos que iriam chegar do Brasil, onde de facto o Chega beneficiou do apoio dos bolsonaristas, que fizeram muita campanha no terreno, e houve até algumas histórias que no voto presencial, porque também houve voto presencial, a maioria foi por postal, mas ainda houve 5.000 e tal votos, conta-se que no Brasil, por exemplo, havia portugueses que chegavam aos consulados e perguntavam: eu quero votar naquele partido que diz que o Lula devia ir para a prisão e que não o queriam em Portugal e etc. E portanto essa ideia de que havia aqui uma movimentação e uma alteração já era expectável. Por outro lado, até o próprio André Ventura ontem admitiu que estavam à espera de uma subida, mas não tão exponencial como a que aconteceu. E ontem ainda houve quem escrevesse que havia ali uma disputa de votos, uma disputa final, mas tu escreveste bastante cedo que a coisa estava clarificada. Sim, estava, é como te digo, o sentimento que havia, mesmo dentro do PS, era muito esse, era que quem tem experiência de contar tantos votos e de ver a evolução e de saber que na mesa X ou Y a tendência costuma ser esta ou costuma ser aquela, cedo percebeu isso. Mas na Europa, por exemplo, o caso mais estranho foi o da Suíça, e portanto em que houve uma votação, sim, massiva no Chega, o que é estranho. Ontem dizia-me o deputado Paulo Pisco, é estranho até porque a Suíça, os próprios imigrantes portugueses na Suíça têm-se confrontado com um aumento ou um apertar das regras em relação aos estrangeiros, aos imigrantes, como há regras mais apertadas. Houve um referendo há poucos anos precisamente sobre isso, em que os suíços votaram pela alteração e pelo aperto das regras em relação à imigração. É mais difícil obter a nacionalidade, é mais difícil estar no país sem um contrato de trabalho, é mais difícil, por exemplo, comprar uma casa, porque nós temos esta medida que causou muita polémica do Bloco de Esquerda, não querer vender casas a estrangeiros, mas na Suíça as coisas também já são assim, são difíceis, quer dizer, não é que seja proibido, mas o acesso à habitação, mesmo à habitação pública, é muito mais difícil, é muito mais dificultada, para os estrangeiros, e portanto é estranho que tenha sido na Suíça uma vitória esmagadora do Chega, o que seria, por exemplo, mais explicável em França, em que há uma série de problemas, por exemplo, com a imigração do Maghreb, e também a extrema-direita, enfim, com Marine Le Pen, até tem mais força. Isso é um campo que realmente, para que os partidos terão que olhar. E ainda em relação a isso, a essas contas, São José, passo para ti agora, Augusto Santos Silva acabou por ficar de fora do Parlamento, o que não é nada habitual para um Presidente da Assembleia da República que se recandidata. Foi um risco colocá-lo como cabeça de lista no círculo fora da Europa, ou parte disto pode ser uma espécie de castigo dos eleitores pela forma como ele lidou com o Chega ao longo destes 2 anos? Isso não tem uma resposta fechada ou uma única razão. Por um lado, fazia sentido Santos Silva continuar a ser o cabeça de lista ele já tinha sido, exatamente, fora da Europa. Ele tinha sido Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi depois cabeça de lista pelo círculo de fora da Europa e agora manteve isso. Também não fazia muito sentido pô-lo como segundo ou terceiro no círculo anterior dele do Porto. E era um risco que ele corria, embora eu não creio, quer dizer, é simbólico que depois dele ter tido o combate que teve, os embates que teve com o Chega no Parlamento, é simbólico que ele seja afastado. Mas eu não creio que seja por isso só, porque nós temos que pensar
erosão eleitoral do PS ia refletir-se também nestes círculos. E eu até acho bastante positivo que o Paulo Pisco tenha conseguido ser eleito. Pronto. E, portanto, eu penso que fosse quem fosse, o PS ia perder, porque, de facto, o PSD tem peso e fez uma boa campanha, sobretudo no Brasil, que é o que conta, e o Chega apostou também muito no Brasil. Sim, aqui a incógnita foi o resultado do Chega. A surpresa foi o resultado do Chega, não é? Se não tivesse Para mim não sido foi nenhuma surpresa, desculpa, que aliás eu falei disso aqui no jornal. Sim, eu digo surpresa em termos, enfim, a diferença em relação a anos anteriores foi sim, o sucesso do Chega. Pela primeira vez, um partido que não o CD, que senão o PSD... Os do arco da governação. E o PS elegeram na imigração. Certo, isso é novidade. Agora, era expectável que isso acontecesse, quer olhando para as sondagens, para o fenómeno de tendência que se via nas sondagens, quer depois do resultado eleitoral de dia 10 de março do Chega, percebia-se que ele poderia eleger mais um ou até mais 2 deputados na imigração. Isso era falado, era expectável. Aliás, não é por acaso que o próprio Pedro Nuno Santos percebe tão cedo que não vai conseguir ter mais votos do que a AD, nem mais deputados, e assume a derrota na noite eleitoral. Ao contrário de António Costa e até de quase uma semana depois Alexandre Leitão, que no fim de semana... Sim. Como dizia a Leonete, esta semana, as pessoas quando veem uma câmara de televisão à frente e não podem dizer tudo o que sabem de verdade sobre os seus partidos e as estratégias e táticas em curso, dizem coisas só para encher a antena e... Não, nunca achei que fosse esse o caso de Alexandre Leitão, que normalmente pensa bem e pensa no que diz. Mas não sei, quer dizer, eu acho que percebia-se que não era possível. Que não seria possível. Acho que estar 10 dias à espera para então, ontem, estarmos a dizer quem ganhou e quem perdeu, acho que fico muito mais inteligente a arrumar logo o assunto. Leonete, temos perdido muito tempo com cenários e com tentativas de antecipar o que pode acontecer no futuro e no futuro do governo, e não é por estarmos mais perto da posse que deixa de haver novas ideias a explorar e novos sentidos. Esta semana falou-se, por exemplo, na hipótese da Iniciativa Liberal ter 2 ministros. É uma possibilidade real? Teoricamente sim. O que é que eu diria sobre isso? Nós o público, demos alguns pontos sobre isso. Há de facto essa abertura, foram feitos, tem havido muitas conversas de bastidores, tem também havido bastante discrição sobre tudo o que será o próximo governo. Aliás, mérito de Luís Montenegro, que tem sido bastante reservado e cauteloso, e inclusive deu um recado dizendo que quem disser que vai para o governo está a mentir. Portanto, há de facto aqui um cenário que ainda está em aberto, ao ponto de a própria Iniciativa Liberal, que vai ter a sua reunião no domingo, uma reunião da Comissão Política. Ter acrescentado um ponto sobre os cenários governativos. Portanto, é uma hipótese teórica, sim, não é só teórica, é uma questão que tem sido abordada entre os 2 partidos claramente e que não estará ainda completamente fechada. No entanto, a Iniciativa Liberal, recordemos, recusou fazer parte da aliança pré-eleitoral. E a Iniciativa Liberal foi também o primeiro partido que avançou com um nome, com cabeça de lista para as eleições europeias ainda em novembro, que é Coutinho de Figueiredo. E, portanto, aqui o que haverá é uma reflexão que pode ainda não estar fechada, que acredito que ainda não esteja fechada, sobre o que é que a Iniciativa Liberal ganha mais. Se é ir às eleições europeias sozinha, até porque se percebeu que essa aliança a existir, aliás foi o próprio Marcos Mendes que aventou isso no fim de semana, a existir essa aliança pós-eleitoral para governo, passaria necessariamente pelas eleições europeias, e isso nós confirmamos que sim, seria esse o cenário.
pode não ser o melhor cenário para a Iniciativa Liberal. Portanto, se o governo só vai ser apresentado no próximo dia 28, que é, se não me engano, quinta-feira da próxima semana, e se a Iniciativa Liberal ainda vai discutir internamente cenários governativos no domingo, talvez a questão ainda não esteja completamente encerrada. É uma possibilidade, sim, chegou-se a falar de 2 ministros e 6 secretarias de Estado para a Iniciativa Liberal. Ouvimos também, inclusive, a possibilidade de Coutinho de Figueiredo ser um dos membros desse governo e, portanto, desistir da sua candidatura a Bruxelas. E, portanto, neste momento, qual seria a vantagem para a AD ter a Iniciativa Liberal dentro? Seria, sobretudo, poder ter uma margem mais política do que aritmética, uma margem de influência política, de confluência, que são 3 partidos no governo. E até em relação ao PS, acho eu. Em relação, sobretudo, até ao PS, para ter aqui uma maior legitimidade. Mas eu penso que pode haver, da parte da Iniciativa Liberal, a recusa desse cenário, embora possa vir a manifestar-se mais tarde. Precisamente porque também não quer perder, como não quis perder na coligação pré-eleitoral, a sua margem de autonomia de afirmação. Portanto, penso que neste momento continua em aberto, não é uma diferença significativa para o governo que vai tomar posse, pelo menos nesta fase, e as coisas podem sempre evoluir, porque este vai ser claramente um ciclo bastante atribulado até a nível parlamentar, e portanto pode sempre evoluir. Inclusive não afastaria a hipótese de haver eventualmente depois uma remodelação do governo a médio prazo, estou a falar no prazo de 1 ano, até por causa eventualmente do Orçamento de Estado. Ou seja, eu acho que está tudo em aberto. O momento pode não ser o certo. Pode não ser o certo. Que há uma aproximação muito clara, que eles vão convergir muitas vezes, vão. Se vai ser já este o momento, não está em aberto. Não posso adivinhar mais do que os próprios partidos que ainda não têm isto fechado. E o cenário desse a acontecer criaria uma situação inédita, bastante inédita, que era, de um lado, estar a grande vitória eleitoral, que é o Chega, que foi uma grande vitória com 50 deputados, mas o grande beneficiário ser a Iniciativa Liberal, que passa de um deputado em 2019 para 2 ministros. Se nós entendêssemos que esta tripartidarização do Parlamento é dentro de uma normalidade democrática que vinha atrás. Não é isso que se passa. Nós temos aqui um partido que, embora esteja a tentar mostrar-se que é do sistema, é um partido antissistema, claramente, e, portanto, aqui é, digamos, uma afirmação dos partidos claramente democráticos do seu posicionamento. Posso dizer só uma coisa sobre a IEL? Claro. A IEL, que é normal, é que se integre no PSD. Se o ciclo político em que estamos a entrar for... Mas isso é o fim do partido. Exato. Mas eles vieram de lá e voltam para lá. Mas isso também aconteceu com o Chega. Não, mas o Chega é diferente, precisamente pelo que disseste, é antissistema. Sim. A Iniciativa Liberal quer dizer, está numa estratégia de sobrevivência e vai experimentar as europeias e não vai ter um bom resultado, porque o que é normal 3 meses depois deste resultado é que a AD cresça e o Chega cresça, mas aí ele, como não cresceu agora, também pode eleger, mas não vai ter um grande resultado. Portanto, pode ser que depois das europeias eles finalmente regressem à casa do pai. É mais ou menos isso que diz a Leonete. Pois é, isso. Assim, aliás, porque há uma outra situação curiosa, que na minha perspectiva, que é o facto de há uma experiência para trás da Geringonça, não é? A Geringonça teve o apoio de partidos, apoios parlamentares, acordos de incidência parlamentar, que podem vir a ser o plano B da AD com a IEL, não a inserção no governo, mas esse apoio parlamentar que de alguma forma preservou a autonomia dos partidos da esquerda. E, portanto, há aqui já alguma experiência de como é que estas situações se podem revelar, ao contrário do CDS, que esse sim está completamente absorvido pelo PSD. Sim. E aí ele deve estar, precisamente por esse motivo, a lutar pela sua sobrevivência. Não é? Desde as eleições, os partidos têm estado a passar por Belém, acabou ontem, e ficámos a saber
a conhecer algumas das suas estratégias para a legislatura. Maria, Pedro Nuno Santos sinalizou que o PS aprovará um orçamento retificativo desde que sirva para dar resposta a professores, problemas do SNS e polícias. E também oficiais de justiça. E oficiais de justiça. Foi um sinal de que o PS estará aberto a entendimentos? Sim, deixa-me só dizer-te outra coisa. Os oficiais de justiça normalmente eram uma das classes de que o PSD falava muito, aliás, mesmo no Parlamento e tudo, não era propriamente uma das que estava na lista, ou pelo menos na lista falada pelo PS. Foi aquele sinal de que o PS estará aberto a entendimentos em questões, se calhar, estruturais, não é? Que foi aquilo que se disse desde o início. Aliás, muitos nomes socialistas têm falado nessa necessidade de entendimentos, como, sei lá, na justiça. Pedro Nuno Santos falou também na questão do aeroporto, que queria ajudar a participar, ou ajudar e participar na escolha da localização. Enfim, ele não tira o pé das infraestruturas, mas também nas questões das condições salariais, as carreiras. Há também aqui outras áreas em que o PS e o PSD terão que se entender, se houver uma revisão da Constituição. Um dos dois partidos, aliás, já tinham feito trabalho nestes 2 últimos anos, já tinham chegado ali a uma série de conclusões e de consensos comuns, e sobretudo neste momento, para não deixar se calhar o Chega pôr muito as mãos no texto. Ou seja, há aqui de facto uma série de questões estruturais, ou até mesmo algumas pontuais, em que se podem de facto entender e que não há razão para não se entenderem, porque defendem possivelmente medidas muito parecidas e esse entendimento nas coisas comuns, mas parece que não no orçamento, pelo que se presume daquilo que tem sido dito. Pedro Nuno Santos disse que será praticamente impossível, e até porque é verdade que o PS tem mesmo que se assumir como oposição, como uma oposição construtiva, até porque nem faria sentido de outra maneira, tendo em conta que tem defendido tanto o legado que António Costa deixa e que tem defendido que o país agora tem um excedente orçamental que permite dar resposta a uma série de reivindicações, como é o caso dos professores, das forças de segurança, etc. E, portanto, eu não sei se na negociação do Orçamento de Estado de 2025, se mantiverem estes fincapés, chegaremos quase ao ponto das bancadas a estarem a olhar para o lado para ver quem é que vai deixar cair o governo, não é? E quando eu digo as bancadas é o PS ou o Chega. Isso seria a instabilidade levada ao extremo, e talvez por isso também o Chega já percebeu que é por aí, é por esse pedido de estabilidade que deve ir, porque anda desde o dia 10 a reclamar um acordo com a AD para dar governabilidade ao país e para dar estabilidade. Por isso, sim, tenho a certeza, o PS irá dar, está aberto a entendimentos e irá dar o seu aval a uma série de medidas, que se calhar até algumas delas nem sequer era preciso, mas Pedro Nuno Santos quer dizer presente, não é? E depois, obviamente, fazer oposição naquelas questões em que realmente os dois partidos defendem ideias diferentes, são alternativos. Na saúde, exatamente, na saúde, no acesso à saúde, na escola pública e o acesso à escola... Perdão, não é o acesso à escola, mas é a escola pública e a possibilidade de escolher a escola privada que se quer, nas fontes de financiamento da Segurança Social. Sim, enfim, sim, há muitos temas em que eles divergem. Em relação a isso que estavas a dizer ao líder da oposição, achei curioso, Pedro Nuno Santos acabou por ficar consagrado mesmo como líder da oposição ontem na nota do Presidente da República, que o nomeia, não é uma questão muito habitual, quando indigita o governo, nomeia Pedro Nuno Santos como líder da oposição. São José, esta semana a esquerda deu início a uma série de reuniões, a convite do Bloco, para discutir a construção de uma alternativa. Que expectativa é que tens em relação a estes encontros? Em que é que podem efetivamente redundar, sendo que a esquerda não pode, em princípio, ser alternativa? Não tenho nenhuma expectativa. Zero. Acho que, porque assim, tu tens um grande partido à esquerda, que é o PS, perdeu muitos votos, mas ainda continua a ter uma bancada significativa e pode usar esse peso, porque com o PSD tem 2/3 do Parlamento. À esquerda do PS, eu acho que eles estão todos a esbracejar para mostrar que existem. Quer dizer, nesta fase do campeonato,
Um partido com 4 deputados, outro partido com 4 deputados, faz 8. Mais um partido com 5 faz 13. Mais um partido com 1 faz 14. Eles representam 14 deputados. Não sei o que é que eles estão à espera de fazer de grande e de liderar como oposição dos próximos anos, não é? Será pressionar o PS? Não, eles querem pressionar o PS, querem mostrar que existem. Exato. Mas é impossível que um partido que, apesar de tudo, ficou com 78 deputados, quer dizer, se deixe pressionar e maniatar por 14 deputados E é preciso que se entendam todos, não é? Pronto. Além disso, como o Pedro Nuno Santos foi muito sensato em assumir logo a derrota e depois também foi muito sensato em estar calado, assim como Montenegro, foram os crescidos na história, foram os adultos na sala, perante o silêncio do Pedro Nuno Santos, o BE tirou um coelho da cartola, que armar-se em líder da esquerda portuguesa e partir para criar um frentismo que francamente não vai existir, até porque o PC não aceita isso. Logo. Aliás, o PC vai reunir, mas já disse que não, e não é a história dele. O PC só fez frentismos desde de 1921, quando foi criado, quando eram liderados por si mesmo, quer antes, quer depois do 25 de Abril. Nunca houve cá... Não houve a geringonça, apesar de tudo. Não, mas aí não é um frentismo de oposição. Era um frentismo de governo, era uma partilha de poder, é diferente. Ao nível da oposição a situação é completamente diferente. E, portanto, não me parece que vá ser só de grande dura, não vai ser, não vai... Pronto, vai haver reuniões, vai haver declarações, mas... Não acredito que haja grandes estratégias a consertar que não sejam dirigidas pelo PS. Aliás, mesmo à esquerda. Já agora, só para acrescentar, mesmo na moção de rejeição que o PCP anunciou, aliás, logo a seguir ao Bloco ter dito que ia fazer essas reuniões. Sim, descalçou o Chega nesse aspecto. Sim, e de alguma forma é uma marcação de posição do PCP face ao Bloco, sim, portanto sim, não vai ser daqui um bloco alargado de esquerda, claramente. Sim. E Leonete, continuando contigo, sobre o futuro governo, já há pistas no ar sobre o figurino que pode vir a ter, tendo em conta o que se fala nos bastidores e que tu saberás melhor que nós, ou ainda é um exercício inglório, porque há mesmo, como tu disseste há pouco, um voto de silêncio na AD, tem-se falado muito nisso e tu repetiste. Sim, eu acho que agora até para conjugar esta segunda parte que tem a ver com o PS e AD, eu acho que houve aqui, aliás, eu sei e ouvi-o de pessoas próximas que assistiram. Houve um longo telefonema, por exemplo, entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos na noite das eleições, quando se percebeu qual era a tendência. Um longo telefonema. E depois disso falaram várias vezes. O que é que nós podemos comprovar que houve? Houve, como a São José agora referiu, um silêncio dos dois maiores líderes durante mais de uma semana. Uma semana e meia, pelo menos. E a primeira pessoa a quebrar esse silêncio, por motivos da agenda óbvios, que foi a audiência em Belém, foi Pedro Nuno Santos, e quando ele diz, quando apresenta essa proposta de retificativo para aqueles objetivos, um deles, como já foi aqui sublinhado, os oficiais de justiça, não era parte do seu programa, mas sim do programa da AD, percebe-se claramente que há conversas, ainda bem, entre os partidos que representam 80% do Parlamento e, portanto, há conversas no sentido daquilo que são objetivos comuns, mas, sobretudo, objetivos de Estado e objetivos para o país e para a evolução, para a melhoria da situação das pessoas e do país. E, portanto, isso parece-me uma situação de maturidade política muito interessante, muito boa. Portanto, sim, líder da oposição, uma oposição responsável, uma oposição construtiva. E também, por outro lado, só para dizer ainda sobre este assunto, que Pedro Nuno Santos, o PS, tem, de facto, no seu currículo, a possibilidade de agora se fazer este retificativo para melhorar as carreiras profissionais,
por causa da gestão que fez, económico-financeira, dos últimos anos. E, portanto, deixar estes trunfos por mãos alheias seria uma tolice política. Ele poderá dizer que fomos nós que permitimos, não só que isto seja aprovado, como criámos as condições para que isto possa ser feito, sem ferir as contas do país. E, portanto, há todos os motivos para que isso aconteça assim. Relativamente ao futuro governo e àquilo que nós pensamos saber. Eu não penso saber grande coisa, porque, de facto, as pessoas que têm estado em contactos permanentes com os partidos também não sabem grande coisa. Aquilo que se sabe é que tem sido feita uma gestão muito discreta, não foi feito nenhum convite, foram abordadas algumas pessoas e, de facto, não está fechado. Agora, em teoria, é perfeitamente previsível que o governo tenha nomes novos, conjugados com independentes e conjugados com pessoas com experiência governativa. É o primeiro governo de um partido após mais de 8 anos e, portanto, terá que fazer tem todas as condições para ter um puzzle mais alargado e não ser aqueles governos já de fim de linha em que já estão reduzidos ao núcleo duro dos partidos. Portanto, acho que o melhor a dizer é vamos aguardar com serenidade. Acredito que haja uma remodelação bastante grande até da própria distribuição de pastas e importância de pastas. Não vejo que vá haver remodelação na orgânica do governo. Orgânica do governo. Não vejo que vá haver, como já não houve no tempo da Troika, senão no fim, por motivos políticos claros, um vice-primeiro-ministro. Portanto, Montenegro vai ter o papel principal e o primeiro papel secundário, no sentido de vai ter um peso bastante forte. Não vai dividir o seu peso político. nesta fase, mas pode haver uma mudança orgânica que vá também muito mais ao encontro do programa da AD. Muito bem, chegamos ao fim, mas não acabamos sem antes passarmos pelo momento público e notório em que se escolhem 3 frases ou números ou momentos que tenham marcado a semana. Vamos a isso, Maria, comece por ti. Sim, olha, eu posso escolher o António Costa quase como mestre de cerimónias e como um globetrotter, porque passou pela ONU, pela NATO, por Bruxelas, quase parecia que estava em campanha eleitoral, se é que não está mesmo, e hoje de manhã bebeu um café em Bruxelas com o Luís Montenegro, assim, uma coisa que eles dizem que não foi propriamente combinada, mas cruzaram-se ali à porta do hotel, e também convidou o Presidente da República para o último Conselho de Ministros. Aliás, ele também tinha convidado Cavaco Silva para o último Conselho de Ministros, não do Governo, mas de Cavaco Silva enquanto Presidente da República, e portanto isto é um bocadinho do quase terminar aqui em glória e entre sorrisos. São José. O meu público notório é uma notícia de hoje sobre a partilha da licença parental, que subiu nos últimos meses de 45,8% para 59,4% de pais, homens, a ficar pelo menos 30 dias com os filhos durante os 6 meses de licença parental que normalmente é desempenhada pelas mulheres. E eu acho isto importante porque nestas questões, nestes pequenos, que não são nada pequenos, pormenores de comportamento e de cultura, é que se constrói uma sociedade mais igualitária. Não é só uma sociedade mais igualitária em relações de género, não é só as mulheres terem mais direitos públicos reconhecidos, mas é também os homens terem direito a certas funções, a poderem desempenhar, a aprenderem a desempenhar algumas funções que até aqui eram só atribuídas às mulheres e que os prejudica a eles também como seres humanos e como pais. Portanto, acho isto muito importante. Eu volto à política e à parte mais lúdica da política, no sentido em que vamos olhar rapidamente para os 2 deputados dos círculos de imigração que foram eleitos. Um é um deputado, é uma pessoa que vem da área do PSD, que é Manuel Magno Alves, uma pessoa que foi deputado, foi mesmo do PSD, imigrante na cidade brasileira de São Paulo, e que é muito poderoso lá, e portanto é uma personalidade, enfim, com algum perfil
político já, Eleito pelo Chega, não é? eleito Agora? pelo Chega, e o segundo, que é o mais curioso, é o imigrante português José Dias Fernandes, que está também há bastantes anos em França, mas que tem um percurso sui generis. José Dias Fernandes, que é eleito por um partido que defende a criminalização da imigração ilegal, esteve por várias vezes como imigrante ilegal em França, foi expulso 2 vezes de França até conseguir obter a residência legal, e ele explicou, ele próprio, isto é tudo dito por ele, explicou como é que contornou a lei para conseguir se legalizar em França, que aliás foi legalizado durante um governo socialista de François Mitterrand, e que depois ajudou, segundo ele, dezenas de imigrantes ilegais a fazerem o mesmo, constituindo empresas para se legalizarem num país que expulsava imigrantes ilegais. Estamos a falar dos anos 70, finais dos anos 70. Num momento em que depois... agora ele defende a criminalização da imigração ilegal em Portugal. Obrigada. Voltamos na próxima semana já com mais detalhes sobre o governo, que há de ser conhecido a 28 de março, como disse a Leonete, e com posse esperada para 2 de abril. Pelo menos assim o esperamos. Até breve. Até breve. Até para a Boa semana. semana. O público fica no ouvido.